Aí foi onde começou aquela vontade, assim, louca de fazer cada vez mais música, né? E estar envolvido com cada vez mais pessoas. Aí pintou a oportunidade de eu entrar num grupo lá em Irajá, chamava Sabor da Moda. Aí eu encontrei com o Mauricinho na praia. O Mauricinho, esse filho do falecido seu Maurício, que era mestre Sara da Portela, e tocava no grupo com meu pai anos atrás, que era meu pai, Mauro Diniz, o seu Calomí, que é pai do Calomizinho do Moreira. Eles tinham um grupo, né? São Brasil. Aí tô na praia com a minha namorada, encontrei o Mauricinho e primo, aquela coisa de ser criado próximo, né? Pela questão da cidade dos nossos pais. Pô, cara, tem um grupo que eu toco lá em Irajá, não sei o que, pai, tá, pô, não tem. Tem irmão surdista, pô, tu não toca não? Eu não tocava surdo. Eu falei, toco, pô. Me dá que eu toco, pô. Aí eu toco. Aí beleza, aí fui, pô, peguei e roubei o surdo do Andrezinho. Explica quem é o Andrezinho. O Andrezinho do Molejo, né? Só. Luiz André Pereira da Silva. Pô, foi ousado, hein, Andrezinho? Pegar o surdo do Andrezinho, surdo do Andrezinho. Aí roubei o surdo do Andrezinho. Né? E fui para já. Foi tentar a sorte. Foi, pô. Aí realmente foi quando eu comecei a já ganhar uma moedinha, né? Porque eu quando tocava em Realengo, pingava uma coisinha ou outra. Tinha uns amigos, cara, pô, aí, Bolinho, Rogério. Saía eu, Bolinho, o Sérgio, o irmão dele. O que a gente fazia, cara? Época de dureza brava, né, mano? Esse calor gostosinho que faz no Rio de Janeiro, né, mano? Coisas leves. O que a gente fazia, mano? A gente pegava o 744, o busão, que ia até a Cascadura e voltava. A gente saía atrás de botequim. A gente ia de ônibus, pá. Primeiro botequim que a gente via lotado, a gente descia. Aí a gente saiu com banjo, pá, pandeiro, tantã, a gente sentava pra tomar uma cerveja e sempre pingava uma moedinha. Uma moedinha, lógico, pô. Fizemos isso várias vezes. Mas chegava, pelo menos, falava com o dono lá da Birosca? Nada. Sentava, já sentava com a filha, cadê? Opa, sentava, já tocando. Daqui a pouquinho ela, pô, os caras querem, mano. Pô, aquela cerveja aí, vai botar uma cerveja. Daqui a pouco vinha um petiscozinho. É bom lembrar também que nessa época, né, não, era difícil, era raro ter microfones também, né? Nas rodas de samba. Era tudo no gogó, né? Muita coisa era no gogó, era. E aí, como é que foi pra você também, né? Porque você já tava já com essa experiência, você já cantava também alguma coisa? Não, nada. Nada, cara. A minha parada era tocar. Só queria tocar. Eu nunca me preocupei com esse bagulho de querer ser linha de frente, de alguma coisa, sabe? Nada. Tanto que quando eu fui me tornando líder, pra mim foi muito assustador, porque eu só queria me divertir, entendeu? Mulherengo pra caraca. Porra, nunca quis ter. Porra, mano. Responsabilidade eu não queria ter, porra. A minha resposta era tocar. Entendeu? Entenda bem. Eu queria chegar lá e tocar. Eu não queria, pô, ter que organizar, e ter que fazer conta. Não, eu não queria, pô. Só que, tipo assim, como eu sempre fui um cara assim, bom de resenha, sempre, assim, eu agradeço muito por ter vivido perto de muitas pessoas mais velhas, que a maioria dos meus amigos são bem mais velhos do que eu, a maioria, né? Então isso me ajudou muito a me posicionar, sabe, a ter educação de, pô, eu posso dar mole aqui, pô, e sempre dava a infelicidade, sorte, de ter um amigo do meu pai em algum lugar e negou, rapaz, fala pro teu pai, vê lá, hein, havia trava. Sempre tinha, pô. Porque também naquela época existia esse valor, né? Existia, não era uma questão de medo em si do seu pai, mas de uma questão de respeito. Né? Tipo assim, hoje eu não entendo essa questão de você. Eu não entendo. Sou da geração aqui, senhora, entendeu? Então. Benção. Pô. Que senhor o quê, bigode? Falo, chefe, não adianta, eu não consigo tirar o senhor. Não consigo. Entendeu? Ah, não sou um cara. Não, não é disso. Eu fui criado que é senhor, entendeu? Fui educado a tomar benção para todos os amigos do meu pai, entendeu? Então sempre tem benção, pô, benção, tudo bem, pô. Tio, né? Cara. Eu entendo essa vergonha hoje em dia, as pessoas não querem tomar benção, cara, pô. Como se fosse. Tão bonito isso, tão bonito, cara, entendeu? As pessoas se preocupam muito em falar um palavrão e botar um copo de cachaça na boca, mas não quer receber uma bênção, pô. Deus te abençoe, cara. Sim. Não é que Deus te foda, desculpa a expressão, né, pô? Deus te abençoe, então eu não consigo entender essa vergonha, essa questão de
tá ultrapassado. Como é que a bênção tá ultrapassada, cara? Se a bênção é ultrapassada, o que é mole, então? Me explica aqui. Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, então, esse respeito que sempre existiu na minha casa e expandiu pros amigos. Então, quando eu vi um amigo do meu pai, eu estivesse vendo um tio de verdade. Tio de verdade, né? E tá respeitar, e ponto, acatar ali e acabou, sem questionar, né? Acabou. Mas chegou esse momento seu de responsabilidade, né? Que então, tem esse caminho. Porque foi o grupo, né? A gente, quando gerava algum debate, eu dava alguma opinião. Não, eu gosto de dar certo. Isso foi bom, mas criou esse problema, né? Porque eu entrei no grupo, então eu cheguei basicamente por último. Então, quando as minhas ideias começaram a se prevalecer, gerou conflito para quem era mais antigo. Sim. E era todo mundo muito novo, né? Vamos lá, a gente já, mais uma vez, 14 anos de idade, 15, muitas coisas novas também acontecendo, isso, né? Aí. Então, até que quando rolou a oportunidade do meu pai levar a gente para São Paulo e gravar o primeiro CD, aí os amigos do meu pai começaram, ó, vê lá, hein, cara, tu tem pedigree, tu não pode dar mole, tu não pode não sei o quê. Então sempre teve alguém para puxar a minha orelha, entendeu?